Fala, queridos telespectadores do Arete Jus, tudo certo com vocês? Preparados para o quinto episódio da Lei número 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. Galera, no episódio de hoje nós vamos dos artigos 26 até o artigo 28. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos, deixar aí embaixo seu comentário e vamos lá. Artigo 26. São considerados gastos eleitorais sujeitos a registro e aos limites fixados nesta lei. Inciso 1. Confecção de material impresso de qualquer natureza e tamanho, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 38 desta lei. Inciso 2. Propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de veiculação, destinada a conquistar votos. Inciso 3. Aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral. Inciso 4. Despesas com transporte ou deslocamento de candidato e de pessoal a serviço das candidaturas, observadas as exceções previstas no parágrafo 3º deste artigo. Inciso 5. Correspondência e despesas postais. Inciso 6. Despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês e serviços necessários às eleições. Inciso 7. Remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais. Inciso 8. Montagem e operação de carros de som, de propaganda e assemelhados. Inciso 9. A realização de comícios ou eventos destinados à promoção de candidatura. Inciso 10. Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo, inclusive os destinados à propaganda gratuita. Inciso 11. Revogado. Inciso 12. Realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais. Incisos 13 e 14. Revogados. Inciso 15. Custos com a criação e inclusão de sítios na internet e com o impulsionamento de conteúdos contratados diretamente com o provedor da aplicação de internet com sede e foro no país. Parágrafo 1º. São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha. Inciso 1. Alimentação do pessoal que presta serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais, 10%. Inciso 2. Aluguel de veículos automotores, 20%. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet. Parágrafo 3º. Não são considerados gastos eleitorais nem se sujeitam à prestação de contas as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. A linha A. Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha. A linha B. Remuneração, alimentação e hospedagem do condutor do veículo, a que se refere a linha A deste parágrafo. A linha C. Alimentação e hospedagem própria. A linha D. Uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoa física até o limite de 3 linhas. Parágrafo 4º. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Parágrafo 5º. Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do parágrafo 4º deste artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do FEFC. Parágrafo 6º. Os recursos originados do fundo de que trata o artigo 16c desta lei, utilizados para pagamento das despesas previstas no parágrafo 4º deste artigo, serão informados em anexo à prestação de contas dos candidatos. Artigo 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos em apoio a candidato de sua preferência até a quantia equivalente a 1.000 UFIR, não sujeitos à contabilização, desde que não reembolsados. Parágrafo 1º. Fica excluído do limite previsto no caput deste artigo o pagamento de honorários decorrentes da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados às campanhas eleitorais e em favor destas. Parágrafo 2º. Para fins do previsto no parágrafo 1º deste artigo, o pagamento efetuado por terceiro não compreende a delação eleitoral.
da prestação de contas. Artigo 28. A prestação de contas será feita, inciso 1, no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça Eleitoral. Inciso 2, no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos constantes do anexo desta lei. Parágrafo 1º. As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes. Parágrafo 2º. As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo próprio candidato. Parágrafo 3º. As contribuições, doações e as receitas de que trata esta lei serão convertidas em UFIR pelo valor desta no mês em que ocorrerem. Parágrafo 4º. Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede mundial de computadores e internet. Inciso 1. Os recursos em dinheiro recebidos para o financiamento de sua campanha eleitoral em até 72 horas de seu recebimento. Inciso 2. No dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do fundo partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Parágrafo 5º. Vetado. Parágrafo 6º. Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas. Inciso 1. A cessão de bens móveis limitada ao valor de R$ 4.000 por pessoa cedente. Inciso 2. Doações estimáveis em dinheiro entre os candidatos ou partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa. Inciso 3. A cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o 3º grau para o seu uso pessoal durante a campanha. Parágrafo 7º. As informações sobre os recursos recebidos a que se refere o parágrafo 4º deverão ser divulgadas com indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ dos doadores e dos respectivos valores doados. Parágrafo 8º. Os gastos com passagens aéreas efetuados nas campanhas eleitorais serão comprovados mediante apresentação de fatura ou duplicata emitida por agência de viagem, quando for o caso, desde que informados os beneficiários, as datas e os itinerários, vedada a exigência de apresentação de qualquer outro documento para esse fim. Parágrafo 9º. A Justiça Eleitoral adotará o sistema simplificado de prestação de contas para candidatos que apresentarem movimentação financeira correspondente a, no máximo, R$ 20.000, atualizados monetariamente, a cada eleição pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ou por índice ou que o substituir. Parágrafo 10. O sistema simplificado referido no parágrafo 9º deverá conter, pelo menos, inciso 1, identificação das doações recebidas, como os nomes, o CPF ou CNPJ dos doadores e os respectivos valores recebidos. Inciso 2, identificação das despesas realizadas com os nomes e o CPF ou CNPJ dos fornecedores de material e dos prestadores dos serviços realizados. Inciso 3, registro das eventuais sobras ou dívidas de campanha. Parágrafo 11. Nas eleições para prefeito e vereador de municípios com menos de 50.000 eleitores, a prestação de contas será feita sempre pelo sistema simplificado a que se referem os parágrafos 9º e 10. Parágrafo 12. Os valores transferidos pelos partidos políticos oriundos de doações serão registrados na prestação de contas dos candidatos como transferência dos partidos e, na prestação de contas anual dos partidos, como transferência aos candidatos. Galera, é isso aí. Esse foi o 5º episódio da Lei número 9.504, que trata sobre as normas para as eleições. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus melhores amigos. Até a próxima. Um forte abraço e tchau!